A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Meu nome é Elaine, eu criei um canal no YouTube para edificar vidas e nessa manhã eu vim trazer uma palavra de exortação para o coração de vocês. Eu vou ler João 9, versos 35, a cegueira espiritual, e diz assim a palavra do Senhor. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhes disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou, e disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem veja, e os que veem seja cego. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta manhã. Eu vim trazer uma palavra de exortação, uma visão que o Senhor me deu algum tempo atrás. Não me lembro exatamente o dia, mas faz algum ano, mais ou menos um ano. E o Senhor vem me cobrando que eu revele, que eu leve a mensagem que ele me deu, que eu leve as visões que o Senhor tem me dado. E o Senhor tem me cobrado muito, então eu resolvi criar esse canal para falar o que o Senhor tem me entregado. E não está sendo fácil porque eu nunca gostei de estar muito no telefone, sou uma pessoa muito reservada, mas a obra do Senhor precisa ser feita. Então a visão foi essa, o seguir. Praticamente eu estava dentro da boca do inferno. Essa boca muito grande e eu estava embaixo e de baixo eu olhava para cima e via uns dentes enormes, como dentes de dragão, e essa boca cuspia fogo como da dragão. E praticamente eu olhava ali, via muitas pessoas, mas havia duas pessoas que chamavam a minha atenção, porque elas estavam sentadas e apoiada a mão sobre uma mesinha pequena, redonda, e elas praticamente dormiam ali, naquele lugar. Então eu olhava desesperada e chegava perto de uma pessoa e dizia para ela: Levanta, você não sabe aonde você está. Veja onde você está, mas aquela pessoa continuava dormindo. A um certo ponto eu pego aquela pessoa, levanto, levo ela até perto da onde eu estava, na boca do inferno. Olha para cima, levanto a cabeça dela e digo: Olha onde você está. Você está dentro da boca do inferno. Mas aquela pessoa continuava dormindo. Então eu comecei a me desesperar, porque eu não conseguia acreditar que aquela pessoa estava dormindo ali naquele lugar. A um certo ponto eu fui transladada. Eu fui transladada daquele lugar a um outro e me encontrei em um campo muito grande. Aquele campo havia muitas plantações de banana e havia algumas bananas maduras, mas quase todas as bananas estavam verdes. Eu praticamente começava a colher aquelas bananas. E no momento que eu colhia aquelas bananas, eu via que passava algumas pessoas ali e ao quanto parecia aquelas pessoas eram evangélicas. E eu dizia àquelas pessoas: "Vem, me ajuda a colher essas bananas". Mas aquelas pessoas diziam: "Mas não estão boas ainda, estão verde, não presta para nada". Então aquelas pessoas não queriam vir me ajudar e eu dizia a elas: vamos colher essas bananas do jeito que estão, porque depois elas vão ficar maduras. Mas aquelas pessoas não queriam ir embora. E eu ficava ali sozinha, colhendo aquelas bananas. A um certo ponto eu fui transladada novamente, isso na visão que eu tive.
fui transladada novamente e me encontrei em um outro campo. Esse outro campo praticamente era um campo de uvas. Era um campo de uvas e as plantas estavam muito murchas, as uvas estavam apacídas, quase seca. E eu começava novamente a colher aquelas uvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu colhia aquelas uvas, aquele grupo de pessoas passavam novamente por ali. E eu dizia a elas: vem, me ajuda a colher essas uvas. Mas aquelas pessoas diziam: não estão boas uvas, estão secas e estão estragadas, não presta para nada. E eu disse a elas: vem, vamos colher assim mesmo, porque servirá para algo. E aquelas pessoas novamente, mais uma vez, aleluia, me deixava ali sozinha, iam embora e eu continuava colhendo aquelas uvas sozinha. Então eu não entendi aquela visão, eu não entendi aquela visão e eu fiquei me perguntando na visão, eu me perguntava, mas o que quer dizer, o que significa? A um certo ponto eu ouvi uma voz e aquela voz me dizia: minha serva, eu irei te dar entendimento para que você entenda o que eu quero te dizer. E eu irei te dizer o significado dessa visão. Então aquela voz me dizia: as uvas representam os ímpios, aqueles que estão lá fora, aqueles que ainda não aceitaram não me aceitaram, aqueles que não têm o conhecimento da palavra, aqueles que estão nas trevas, no mundo das trevas. E me dizia: minha serva, o mundo está gemendo, os ímpios estão gemendo por falta de conhecimento. A opressão tem sido muito grande sobre essas pessoas, mas os que se dizem meus servos não querem fazer a obra. Então eu comecei a ficar muito triste, porque o Senhor, naquele momento, fez vir no meu coração uma compaixão muito grande pelas pessoas, por aqueles ímpios. E eu sentia um amor, sentia uma compaixão, sentia o desejo de ajudar aqueles ímpios na visão. A um certo ponto, aquela voz me diz mais uma vez: as uvas, aquelas uvas que vistes, a qual as plantas estavam secas e as uvas apacídas e estragadas, são os que se dizem ser os meus servos, os crentes, aqueles a qual dizem me servir, mas não fazem a obra. Eles vão para a igreja, ouvem o louvor, oram, têm o conhecimento da palavra, mas não fazem a obra. Eu não o chamei para que ele se acomodasse, mas eu o chamei para que fizesse a obra. Ide e leva a palavra àqueles que têm necessidade. Aqueles que estão dentro da igreja já conhecem a palavra, já têm o conhecimento das escrituras, eles já têm o conhecimento, mas lá fora os ímpios, aqueles a qual não têm o conhecimento da palavra de Deus, aquele a qual não tem o conhecimento da graça e da misericórdia do Senhor, eles precisam que as pessoas levam a palavra a eles. Mas os que se dizem crente não estão fazendo a obra. Isso foi o que o Senhor me dizia na visão. E me dizia: leve esta palavra e fale ao povo, fale não somente aos ímpios, mas fale também para que os meus, aqueles que se dizem ser meus servos, saiba que os ímpios precisam da palavra. O evangelho precisa ser anunciado, a obra precisa ser feita, porque a obra precisa ser precisa ser feita. As pessoas estão gemendo, as pessoas estão sofrendo por causa da opressão do diabo sobre a vida delas, mas elas não têm o entendimento.
Diz a palavra do Senhor que as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Se as pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus, da palavra do Senhor, né? As pessoas, elas são destruídas por falta de conhecimento. Então eu vim trazer essa palavra aqui porque o Senhor tem me cobrado e eu preciso, em qualquer modo, levar a palavra e fazer a obra, porque o Senhor não me chamou para que eu ficasse acomodada, o Senhor não me chamou para que eu fique dentro da igreja, sentado na minha comodidade. Nós precisamos levantar da nossa comodidade, da nossa zona de conforto e pregar o evangelho e fazer a obra, porque é essa a vontade de Deus. O Senhor nos chamou para fazer a obra, não nos chamou para que nós se acomodemos e fiquemos na nossa zona de conforto, porque a obra precisa ser feita. E essa é a palavra que eu deixo de edificação, não somente para os ímpios, mas que essa palavra também possa, de qualquer modo, edificar e abrir o entendimento daqueles que se dizem ser servo e que venham ter a responsabilidade e saber qual seja a vontade de Deus na vida deles, para que eles possam ser canal de bênção na vida das outras pessoas. A paz do Senhor Jesus a todos.